Os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vire-se para o seu irmão e pergunte para ele: trouxe boca para dar glória a Deus? Cadê o grupo do Glória? Maravilha. Meus amados, vamos para a palavra do Senhor. Não temos muito tempo aqui. Abram comigo a sua Bíblia, por favor. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Enquanto vocês procuram a palavra do Senhor, eu quero estender aqui os meus agradecimentos ao bispo Paulo Moura e ao pastor Nicodemo, a esse santo homem de Deus que abre oportunidade para nós estar aqui nessa oportunidade. E estou feliz, estou alegre porque lá em Camboriú, este ano, quando eu estava na tribuna, uma serva de Deus veio ao meu encontro em profecia. E quando o bispo Paulo Moura estava dando a sua saudação, não passou de 10 minutos, Deus mandou um avivamento naquele ginásio, e a serva de Deus estava entregando a profecia, e na profecia falou o nome do bispo Paulo Moura, e o Senhor disse: vou te levar lá. E hoje eu estou aqui e a profecia está se cumprindo. Prepare o seu coração, porque Deus tem muita coisa aqui hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Todos que acharam, digam amém. Amém. Leia comigo em uma só voz. Vamos lá. Eis. E com ele cearei e ele comigo. Levante assim a tua mão. Arrebate uma chave. Chacoalhe pela fé. Responda para mim: o que é que você tem nas suas mãos? E com essa chave você vai abrir? Coloque aí na fechadura pela fé do teu coração. Traga ela aqui, isso. Agora faça assim com a tua mão. Que bonito. Agora fale assim comigo: Espírito Santo, a porta da minha casa já está aberta. Pode entrar. Fique à vontade. Tu és o dono dela. Espírito Santo, eu te amo. Me permita te dar um abraço. Dá pela fé nele, gostoso. Que bonito. Agora levante. Pode subir. Agora levante assim a tua mão. Fale comigo. Está escrito na palavra de Deus que aquele que diz que ama a Deus, ame o seu irmão. Você ama o seu irmão? Responda para mim dizendo amém. Então olha para ele e fala para ele: fui com a sua cara, eu te amo. Pode sentar glorificando a Jesus. Aleluia. Acheu tu papura rei andinjari tu charra. Se eu pregar em Guarani aqui, o povo vai entender? Será que entende? Vamos lá. Meus amados, antes que eu comece a pregar aqui a palavra do Senhor nesta oportunidade, eu quero informar aos senhores que alguns anos atrás, essa pessoa que está aqui nessa tribuna estava rejeitado pela família, estava rejeitado pela sociedade, condenado a descer à sepultura. Era um leproso e um mendigo de rua. A minha alimentação era resto das pessoas no centro da cidade, com outros mendigos caídos na sarjeta. Trazia sobre a pele do meu corpo quase 1 centímetro de lodo porque não tomava banho. Carregava sobre o meu corpo físico muitas doenças porque não tinha saúde. Trazia sobre a minha cabeça um cabelo grande porque não cortava os meus cabelos. E de forma que assim foi a minha vida por muitos anos. E eu me lembro como se fosse hoje. O adversário veio a mim e disse para mim que eu era dele e que só ele poderia mudar a história da minha vida. E naquela oportunidade ele disse para mim: se você quiser fama, eu posso te dar fama. Se você quiser muito dinheiro, eu posso te dar dinheiro. Só eu posso mudar a tua vida.
A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás, ele é o pai da mentira e com ele não há verdade. Só quem tem o poder de mudar, transformar, regenerar um homem perdido se chama Jesus Cristo Nazareno. Somente Jesus. E naquela oportunidade, meus amados irmãos, os demônios se apoderou do meu corpo físico e me levou até um centro de macumba para que um pacto fosse selado com Satanás. E quando eu cheguei ali todo podre, rasgado, naquela situação que os senhores conhecem o mendigo quando está lá fora, Satanás, ele pegou um dos seus cavalos lá dentro do terreiro de macumba, e quando levantou meu braço para cortar o meu corpo, dando meu sangue para ele, Deus olhou no reino espiritual para a minha alma e disse Deus a Satanás: não toque nesse corpo porque a mim me pertence. E alguém manifestado pelo diabo dentro daquele terreiro disse: não toca mais nesse cavalo, porque aquele homem lá de cima não está permitindo eu fazer o que eu quero fazer com ele. Lança ele para fora. E me jogaram para fora. Eu indo para a sarjeta sem direção, o adversário veio ao meu ouvido e disse para mim: aquele lá de cima não permitiu eu tocar em você, mas você ainda é meu cavalo, você ainda é meu escravo e vai fazer a minha vontade. E partindo para o cemitério, fiz a vontade dos demônios, processo manifestado. Saindo para a sarjeta sem direção, chutando tudo pela frente, o adversário me apresentou um animal que já estava morto. Os senhores sabem perfeitamente que quando algum animal morre, que alguém não retira do local, que passa-se os dias, começa a entrar em estado de decomposição e vai criando aqueles bichos que muitos conhecem por tapuru. E já estava naquela situação caótica. Satanás passou a usar o meu corpo para se alimentar com aquele animal. Confesso a todos que ao ingerir, não sentia nada, porque não era eu na minha natureza que estava fazendo aquilo, mas sim os demônios que estavam me usando, me escravizando. Com o passar dos dias fiquei mais leproso ainda, fiquei doente mental. Por quê? Porque um daqueles bichos subiu vivo para a minha cabeça, e eu gritava e chorava por socorro, caído na sarjeta no chão. As pessoas que passavam bem arrumado de um lado para o outro não tinha coragem de me levar no hospital quando eu clamava, gritava por socorro. E ali foi a minha vida por muito tempo, e eu me lembro como se fosse hoje. Satanás veio outra vez a mim e disse para mim: vou te arrancar da terra, e de hoje você não passa com vida. E quando ele falou assim, quando veio a noite, eu vi uma mão muito negra se apresentando para mim e arrancando o meu espírito do meu corpo físico. A minha perna foi se paralisando e eu comecei a gritar, ver o outro lado muito escuro da eternidade. E com isso eu tenho a lhe dizer, você que é crente batizado com o Espírito Santo, você que é candidato ao arrebatamento, que a coisa do outro lado é mais séria do que nós pensamos. E tem pessoas dentro da igreja brincando de ser crente, com pé dentro da igreja e outro no mundo. Hoje o Espírito de Deus vai te pegar aqui hoje. Vai. Eu não sei se você vai fazer cara feia, não estou preocupado, porque cara feia para mim é fome. Eu não sei se você vai ficar com cara de delegado da polícia do Iraque, não estou nem aí. Eu não sei se você vai fazer aquela cara de maracujamucho, e quando o pastor na mensagem pede para glorificar, parece que ele foi batizado com suco de limão, abre a boca com um sorriso 9,15 e dê glória. Porque aqui tem o Espírito do Senhor. E de forma, meus amados irmãos, que naquela hora que eu estava morrendo, partindo para a eternidade sem salvação, há muitas pessoas que proferem suas palavras dizendo que Deus tarda, mas não falha. O Deus dessa igreja nem tarda nem falha. Ele vem na hora certa. E naquela hora que eu estava morrendo, partindo para a eternidade sem salvação, preste atenção. Estava um homem de Deus na sua casa orando ao Senhor de joelho. E na sua oração ele apresentava o nosso Brasil, apresentava as autoridades a Jesus. E nesta mesma oração o Espírito Santo levava ele a orar pelos traficantes, pelas prostitutas e pelos mendigos que estão rejeitados pelos seus familiares e pela sociedade. E enquanto ele orava pelos mendigos de rua, a minha vida estava incluída na sua oração, sem que ele me conhecesse, pois está escrito que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E Deus, ele por bondade e misericórdia, naquela oração daquele homem, abriu a cortina do céu e trouxe a revelação.
Na revelação, Deus colocava a minha pessoa onde eu estava caído, no centro da cidade. Tudo quanto Satanás havia feito comigo até o presente momento da minha vida, disse Deus para ele o meu nome e o meu sobrenome. Disse Deus para ele a obra que ele tinha de realizar através de mim em cima desta terra ainda com vida. E o Senhor ordenou que ele saísse da sua casa e fosse até o local aonde Deus havia revelado para ele naquela hora onde eu estava caído. Quantos aqui creem em revelação? Ele se arrumou, se trajou, pegou a sua Bíblia, saiu, era cedo da sua casa, foi até o centro da cidade. Me encontrou lá todo podre, todo leproso, estava pesando ali agora 29 quilos, com a enfermidade que para a medicina não tem cura, doente mental. E quando ele se aproximou de mim, bem arrumado, como hoje eu estou aqui no meio de vocês, ele colocou a mão dele sobre o meu ombro e disse para mim a primeira palavra: se prepare aí para dar glória, Jesus te ama. Ele não diz para mim o presidente Fernando Henrique Cardoso te ama. Ele não diz para mim o prefeito ou a prefeita de São Paulo te ama. Ele diz para mim o nome que está acima de todos os nomes: Jesus te ama. E naquela hora eu comecei a chorar, tomei a palavra dele e disse: ninguém me ama, eu estou morrendo, não tem mais jeito para a minha vida. E ele disse: tem jeito, porque há um homem que está interessado por você, e é desse homem que eu quero falar, chamado Jesus. E ele sentou do meu lado, caído na sarjeta, colocou a mão dele sobre o meu ombro, e na simplicidade do evangelho ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira, todos que vai ao meu Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. O meu Jesus veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Jesus, ele veio para todos, mas nem todos receberam. Mas todos quanto receberam, teve o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. E enquanto ele trazia essas palavras na sua simplicidade, essa palavra me devolvia a esperança de viver, me devolvia algo novo ali na minha vida. E ele disse: não fique assustado. E quando eu vi ele começar a chorar junto comigo por ver a minha situação, eu comecei a me aquebrantar e comecei a pensar: alguém está olhando para mim agora. E ele disse: enquanto eu orava nesta madrugada na minha casa, Deus revelava a sua vida para mim. E é por isso que eu estou aqui do teu lado, suportando todo esse fedor que você está carregando. E o meu Deus manda lhe dizer agora que até o dia de hoje Satanás se andou com a sua vida, mas hoje ele dá um basta, porque Deus te escolheu antes que você gerasse dentro do ventre da tua mãe, para o plano da salvação e para uma grande obra na terra. E para você saber que Deus está falando com você, o seu nome é Adriano Ferreira Campos. Satanás pediu para você fazer um pacto com ele, Deus não permitiu. Ele abriu a tua sepultura, você estava morrendo, Deus se levantou por mais uma vez do trono, fechou a tua sepultura, porque te ama, porque te ama, porque te ama. E quando ele falou porque te ama, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar e comecei a sentir algo na minha vida que nunca havia sentido, porque era a glória de Deus que estava sobre a vida daquele homem que estava passando para a minha vida agora. Ali já não tinha mais demônio na minha vida, ali a presença de Deus já estava tomando conta daquele ambiente, ali na sarjeta onde eu estava caído. De forma que ele começou a chorar. Ele disse: você quer aceitar o meu Jesus como teu Salvador? Eu disse: o que é que eu tenho que fazer? Ele disse: levante uma das suas mãos e você vai proferir algumas palavras comigo em oração, confessando a ele. E eu levantei a minha mão muito fraca. Ele disse: fale comigo, Senhor Jesus. Eu fui repetindo o Senhor Jesus. E quando ele terminou a oração, ou melhor, antes de ele encerrar a oração, as pessoas que passavam naquela ocasião paravam, um dizia o outro: todos crentes é fanático, todos crentes é louco. Olha um homem de boa aparência, bem arrumado, ao lado de um mendigo podre nessa situação. Todos crentes é louco. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para o mundo. Ah, mas para a igreja, a graça e paz mundial, Paulo diz que é poder. O evangelho não é loucura. O evangelho não só se resume em palavra, mas sim em poder, em transformação de vidas para o reino de Deus. Preste atenção, irmão. Preste atenção. De forma que ele terminou aquela oração por minha vida. Pensava eu agora, pastores, queria talvez matar a minha fome comprando um lanche ali, dizendo para mim: Deus te abençoe, fica aí porque Jesus vai te ajudar. Mas veio a segunda ordem de Deus para o coração daquele homem.
Depois que ele terminou aquela oração, ele foi me levantando-me pelo braço. Eu disse: você vai fazer o que comigo? Ele disse: o mesmo Deus que começou a obra aqui na tua vida é o mesmo que vai preparar uma casa para você morar e viver, mas na sarjeta você não fica mais. E me levando para esperar, para pegar ali o coletivo no ponto, abraçado comigo. As pessoas se afastaram porque eu fedia muito, a minha situação era tremenda. As pessoas se afastaram. Quando chegou o coletivo, que o motorista abriu a porta, que ele foi me ajudando a eu subir, o motorista disse: pode descer, mendigo, desce. E ele disse: não, ele está comigo, eu estou ajudando ele, ele vai viajar comigo. O motorista disse: não vai viajar, porque é o mendigo. E ele tomou a palavra na unção do Espírito, apontou o gatilho para o motorista e disse: não fale mais assim, porque ele é meu irmão. Segura aí, irmão. Segure. Agora, Bispo Paulo Moura, eu fico imaginando hoje, dentro das nossas igrejas, a crente que está se envergonhando de carregar a Bíblia Sagrada na mão. Imagine de um mendigo. Hoje no nosso meio está cheio de pessoas de etiqueta, cheio de não me toque. Hoje Jesus vai quebrar tuas pernas aqui hoje. Vai. Sacou? Cheio de pam, cheio de piriri. Deus não quer isso. Aí Deus confunde a terra, né? Assim como tem um jogador de futebol, tem um pregador aqui. Tem todo. Fala para o teu irmão: está gostando da feijoada, santo? Segura. O motorista disse: como é que ele é teu irmão se é um mendigo de rua? Ele é meu irmão. E o motorista: então pode subir. Aí quando eu fui passando por baixo, o cobrador endemoniado levantou: além de o motorista permitir ele viajar com você, nessa situação você não vai pagar a passagem dele? Ele me levantou devagar, me fez passar, pagou a minha, pagou a dele. E eu fui andando no meio do povo. Na medida que eu ia andando, as pessoas colocavam a mão no nariz, porque eu fedia muito, irmão. Minha situação era muito grave. Ele sentou na última cadeira e, abraçado comigo, começou a louvar hino de adoração a Deus. Dentro daquele coletivo, o Senhor disse: levante, pregue a minha palavra. Algumas pessoas estavam fazendo crítica. E quando ele levantou, abraçou o ferro e abriu a boca e disse: olha, Jesus, ele veio para salvar todos. Jesus, ele não discrimina ninguém. Ele veio para o negro, veio para o branco, veio para o pobre, veio para o rico. Mas nem todos receberam. E esta alma que eu estou carregando, o meu Jesus abraçou ela hoje. E as pessoas ficaram incomodadas, porque ele estava pregando o evangelho. Aí 3 homens endemoniados se levantou dentro daquele coletivo e disse: motorista, por favor, pare o carro. E o motorista obedeceu, com medo de alguma coisa. E quando o motorista parou, aqueles 3 homens endemoniados pegou pelo braço daquele homem de Deus e me pegou pelo braço, pelo corpo, e ia nos jogando fora daquele coletivo. Porque nós não poderíamos mais viajar, porque eu estava fedendo e ele estava pregando o evangelho, estava incomodando o povo. E quando o motorista abriu a porta para a gente descer, um homem que estava afastado do evangelho, preste atenção, um homem que estava afastado do evangelho, vendo aquela cena, ele levantou, tomou a palavra e disse: olha, vocês 3, cale a tua boca, volte para o seu lugar e deixa esse crente pregar a palavra, porque é a coisa mais certa que ele está fazendo aqui para nós. E aqueles 3 homens ficaram com medo. Aí foi quando Deus derramou mais o poder e o Espírito sobre a vida daquele homem. E ele começou a apontar o dedo e começou a trazer revelação da vida de muitos. E as pessoas ficaram assustadas. Viu a senhora que estava desenganada pela medicina dentro daquele coletivo? Ele trouxe a revelação. 2 homens que iam dentro de um terreiro de macumba. Deus contou a história e a vida dele. Eles começaram a tremer. Aquele homem que estava afastado do evangelho, sem eu saber, sem ele também, ele caiu de joelhos chorando e disse: Deus, eu quero me reconciliar contigo. Para finalizar aqui, irmão, para finalizar, 4 almas dentro daquela condução se rendeu aos pés de Jesus. Chegou no bairro da sua casa, ele teve que enfrentar outra luta para me ganhar para Jesus.
As pessoas que ele conhecia tomavam a palavra quando ele ia comigo em direção à sua casa, abraçado comigo, dizia para ele: Marcelo, depois que você virou crente, Marcelo, até com o mendigo você anda, você conversa, você abraça. Você, quando estava aqui na nossa, você não conversava com muitas pessoas, você não andava com qualquer pessoa, porque você é de família de bem, o teu pai tem isso, tem aquilo. Agora aquele pastor daquela igrejinha fez lavagem cerebral na tua cabeça e você ficou louco. Ele levantava e dizia para os seus amigos: olha, Jesus é o pescador e quem cai na rede é peixe. Vocês não entendem isso, mas amanhã vocês vão entender. E me levou para a sua casa. Preste atenção, irmão. Mendigo não sabe o que é luxo, não sabe o que é mordomia, só sabe o que é pobreza, miséria, desgraça e desprezo por todos. E quando eu me deparei diante da sua casa, não era casa, era uma mansão, era um palácio. E ele disse: você vai entrar nesta casa e vai ter esta casa como se fosse a tua. E foi me ajudando a eu entrar. Quando eu fui pisando dentro da casa dele, me aproximei na cozinha, ajudado por ele. A sua mãe, quando me vê, ele e eu ali, ela leva a mão à cabeça e quase que ela desmaia. Ela toma a palavra e diz: meu filho, você está trazendo mendigo nesta situação para dentro da nossa casa. O teu pai não aceita nem os irmãos da tua igreja pisar aqui para nos fazer visita. Agora você está trazendo uma criatura nessa situação. Meu filho, você está trazendo guerra. O teu pai está para chegar. O pai do Marcelo não acreditava em Deus, era um ateu, não gostava de crente. E a sua mãe preocupada, e ele levantou e disse: mãe, não se preocupe não, Deus está no negócio. E ele me levou para o banheiro, irmão, abriu o chuveiro. Todo santo banheiro tem aquela escova santa, aquela grande. Pegou aquela escova e começou a tirar toda a sujeira do meu corpo e cantando um corinho de fogo: carro de fogo tem neste lugar. E me dando um banho. E eu comecei a sentir algo diferente. Depois que ele tirou toda a sujeira, veio, me levou para a varanda, colocou a roupa no meu corpo, me levou para a varanda, cortou a mata que estava sobre a minha cabeça, colocou algodão no meu ouvido, porque do meu ouvido saía pus de dentro da minha cabeça. E a sua mãe preocupada, ele me deu uma refeição, ele disse: tá bom, mãe, já vou sair com ele. E saiu comigo em direção à casa de alguns irmãos da sua igreja. Ao bater na porta para apresentar a minha necessidade, as pessoas, por ver a minha situação, a minha aparência, diziam para ele: Marcelo, não posso fazer nada aqui, eu não tenho um quarto para aceitar ele. Talvez se chegasse ali um engravatado, bonito, né? Não, ele não vai para o hotel não, ele tem um quartinho para ele. Quem deu essa voz aí? Deus tremendo. Esse aí faz parte do meu time. Vamos lá. Preste atenção, irmão. Bateu na porta de algumas pessoas, me rejeitaram. Para finalizar, chegou na casa do pastor. E ele disse: pastor, meu Deus mandou fazer isso e isso por esta alma. Minha mãe já brigou comigo, para casa eu não posso voltar com ele. O senhor que é o meu pastor, faça alguma coisa. O pastor coçou a cabeça e disse: Marcelo, se arrumou uma briga. Porque a nossa igreja não tem quarto no fundo, nem tem casa de recuperação. E na situação que eu estou vendo ele aí, ele precisa ir direto a uma casa de recuperação, ou precisa ir rápido para dentro do hospital, porque é muito grave. E o pastor não deu a solução ali. Ele levantou o meu braço e começou a chorar na frente do pastor e fez uma oração a Deus e disse: Senhor, todos aqueles que proferem a tua palavra fecharam as portas para uma alma. E uma alma salva pelo Senhor vale mais do que o mundo inteiro. A minha mãe já brigou comigo, mas eu vou voltar com esta alma para a minha casa, porque para essa gente eu não quero que ele volte. O meu pai não acredita na tua existência, não gosta de crente. A minha mãe já falou isso hoje, eu já ouvi dela. Mas o Senhor vai aonde o meu pai está, vai fazer uma obra no coração dele, vai quebrar. E quando eu pisar com ele, ele vai ter que aceitar esta alma por uma semana, até o Senhor preparar um local para ele morar e viver. E quando eu voltei, fui entrando dentro da sua casa. O seu pai não esperou ele me apresentar para ele, já foi dizendo para mim: para fora cachorro, para fora cachorro. E quando eu vi pela segunda vez cachorro, o diabo veio para mim naquela hora e disse: sabe o que? Olha, eu não falei um tempo atrás para você que você era meu cavalo, que só eu poderia mudar a história da tua vida. Agora observe, todas as pessoas que ele te apresentou, que serve aquele lá de cima, te rejeitou, te discriminou. Todas as pessoas fecharam as portas, até o pastor dele. Agora você está ouvindo da boca do pai dele te chamando de cachorro. Eu não falei que você era meu, que só eu poderia mudar a tua vida. Com isso eu tenho a dizer para você, irmão, que se você não pode ajudar esta igreja, essa obra, também não atrapalhe, também não abra a tua boca para falar mal. Não abra não, sai da frente e deixa Deus agir. Deixa Deus agir, irmão.
De forma que ele levantou a mão e disse: Pai, não chame ele de cachorro, porque ele é a imagem e semelhança do meu Deus, e o Senhor vai ter que me ouvir agora. Ele contou a minha história, o seu pai disse que não me aceitaria, já se levantou, me deu um empurrão para fora da sua casa, e ele disse: espera aí, pai, se o Senhor não aceita, tudo bem, mas não vai partir para a ignorância. Ele foi lá no quarto, pegou 2 peças de roupa, colocou na mão, pegou na minha mão e disse: o Senhor não me aceita, ele por 1 semana, dormindo no meu quarto, até o meu Deus preparar, eu vou para a rua com ele, vamos. E me arrastou. Quando o seu pai viu o seu filho já na rua comigo, de mão dada, saindo, dizendo: então não volto mais, ele levantou e disse: Marcelo, vem cá. E quando Marcelo voltou e disse: pois não, pai, já pensou? Crente é assim, irmão, crente que tem convicção da sua chamada, ele anda de cabeça erguida, ele é cabeça e não cauda. E de forma, santo, que ele explicou a minha história, o seu pai disse: já que é assim, então fica com ele no teu quarto 1 semana. Quantas semanas, igreja? Mas na agenda de Deus, estava para eu ficar dentro daquele palácio, comendo do bom e do melhor, durante 1 ano e 6 meses. A Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus tira da conta do ímpio e deposita na conta do justo. E quando Ele quer, Ele faz até o urubu virar garçom para servir o seu povo. Fala para o teu irmão aí, é palavra rema: haverá mudança no teu vale. Aleluia. O seu pai teve que me aceitar, de forma, queridos, que com 3 meses dentro da sua casa, o seu pai não me aceitaria mais. Já estou encerrando aqui que eu quero pregar. E não vou dar tudo hoje, porque eu não sou nenhum bobo, né? Se eu der tudo hoje, vocês não vão querer que eu volte. E nem vai levar minha bolacha de fogo. Mas preste atenção. Com 3 meses, o seu pai disse: não faço mais nada por ele, não quero ele dentro da minha casa, eu quero conhecer o teu pastor. Seu filho disse: tá bom, pai, quando chegar a noite nós vamos para o culto, e o senhor vai conversar com o meu pastor. E chegou a noite, nos colocou dentro do seu veículo. Quando chegou na porta da igreja que nós saímos, ele gritou e disse: pode chamar o teu pastor que eu quero conversar com ele. O Marcelo disse: pai, o pastor que vai dirigir todo o trabalho nesta noite será eu, e o meu pastor só vai chegar no final do trabalho. Se o senhor quiser conversar com eles, fica dentro do teu quarto, do teu carro. Como é que a história você esperou para chegar aqui e falar isso para mim? Pois é, pai. Você vai fazer o que com esse povo atrasado? Ele diz: pai, não fale assim, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Se o senhor quer conhecer o que os crentes fazem dentro de 4 paredes, entra pela primeira vez dentro da igreja evangélica. E ele disse: eu vou entrar para ver o que é que você vai fazer, eu vou ficar 5 minutos, depois eu fico aqui fora, mas para casa eu você não vai voltar com ele. Tá bom, pai. Aí chegou, irmão, entrou cheio de posição. Aí sentou. Sentou. Para surpresa dele, sabe onde ele sentou? No meio do grupo do Glória e do Aleluia. Esse grupo está aqui hoje. Quando seu filho veio e assumiu a tribuna e disse: a paz do Senhor, canelas de fogo. Aí o grupo se manifestou: amém. Aí ele ficou assim, ficou perdido. Vamos fazer a oração inicial do nosso culto. O povão se levantou, e quando começou a orar, era línguas estranhas, era palma. E vamos louvar a Deus, chamou os levitas. Irmãos, só em um hino de adoração, naquela noite não teve mensagem. Deus tomou a igreja. Pessoas pulando, profetizando, outras aplaudindo, outras caindo no chão. Deus levantando o profeta, entregando profecia. O pai dele nunca tinha visto aquilo, ficou assustado, disse que ia entrar para ficar 5 minutos e estava preso ali pelo Espírito de Deus. E sabe o que foi que aconteceu, irmão, para finalizar aqui? Sabe o que foi que aconteceu? O Marcelo, tendo algumas revelações naquela noite, naquele trabalho, ele apontou um irmão que estava numa cadeira de roda, e ele disse: meu amado, na revelação de Deus, isso aqui não é meninice, isso aqui não é nada da carne, eu estou vendo aqui um varão de branco na tua frente, e ele está mandando lhe dizer que hoje chegou o teu dia de você aposentar a sua cadeira de roda. E aquele irmão disse: eu não posso, porque as minhas pernas são todas atrofiadas e não tenho firmeza na sola do pé. E o Marcelo disse: se você tem fé, a hora é agora. E quando ele tomou aquilo por fé mesmo, foi levantando devagar. Quando ele colocou a ponta dos dedos e afirmou a sola dos pés, sentiu firmeza, começou a dar os primeiros passos.
conseguiu vir até a frente do altar, meio torto porque o corpo não era perfeito. Quando ele chegou, levantou os braços e o Marcelo disse: levante devagar. E quando eu terminar de contar de 1 até 3, o Espírito do Senhor vai dar 2 pernas perfeitas, vai te dar vitamina do céu nos nervos, nos ossos, e você vai correr igual criança. Você vai pegar a tua cadeira e vai pular nesta noite. E quando o Marcelo disse 1, 2, 3, não sei de onde aquele homem teve força, ele saiu correndo igual criança, pegou a sua cadeira e começou a pular. Aí foi que o grupo do Glória e do Aleluia se manifestou mesmo. Pulava, Jesus arrebatava. O pai do Marcelo, que não acreditava em Deus, nunca tinha entrado dentro da igreja evangélica, ficou preso pela glória. Quando ele arregalou os olhos, eu disse: alguma coisa vai acontecer, meu Deus. E quando ele arregalou, ele gritou e disse: Marcelo, eu também estou vendo esse homem de branco, eu quero aceitar a ele. Levanta a tua mão e adore agora. Levanta a tua mão e adore. Esse homem de branco está passando aí agora. Esse homem de branco está passando aqui no altar. Aí os levitas, receba a presença deste homem de branco. Aonde você está, receba o batismo no Espírito Santo. Receba a tua cura. Receba o milagre. Receba! Em nome de Jesus, comece a receber o poder, o milagre, o avivamento. Eu quero ver aqui desse lado. Receba! Olha aí o que Deus vai fazer aqui. Pegue na mão do teu irmão aí agora, irmão. Pegue aí, levante a mão dele e comece a dar uma rajada de glória. Meu Deus. Sobre a labacácia. Olha aí, já tem pessoas caindo no poder. Eu profetizo a tua cura aí agora. Eu profetizo a tua libertação. Vício do cigarro, sai! Receba a tua cura. Deus, toca na tua cabeça até a planta dos seus pés. Receba o toque deste homem de branco aí agora. Receba, renova-te, renova a tua vida, pode pular, pode plantar bananeira, faça o que você quiser agora no Espírito. É hora de adorar. Joga o hino aí. 5 minutos. Grande explosão de milagre. O Espírito de Deus testifica comigo aqui que Ele já batizou e vai continuar batizando. O Espírito de Deus testifica comigo que você está sendo curado do câncer. Hoje faz 8 dias que Deus arrancou o câncer de dentro da minha cabeça e saiu pelo nariz. Isso foi constatado pela medicina de Santa Catarina, lá em Itajaí. Receba!